Boa noite, professor Eduardo. Vou apresentar a socialização do projeto de ensino. Me chamo Letícia Gonçalves Rorato, disciplina do projeto de ensino. A área de concentração são metodologias de ensino e aprendizagem de ciências. E o tema é inclusão no ensino de biologia. Ensino de biologia para alunos com ou sem necessidades especiais. Justificativa. O presente estudo adotou uma abordagem qualitativa, com o objetivo de compreender as possibilidades de inclusão no ensino de biologia, com foco em estratégias pedagógicas que atendam às necessidades de alunos com deficiência. Os objetivos. Esse artigo tem como objetivo apresentar um projeto de ensino inclusivo no âmbito da biologia, que respeite as diferenças individuais dos alunos, integrando estudantes com necessidades especiais e também os estudantes sem as necessidades especiais, mas tão importante quanto. A proposta baseia-se em práticas pedagógicas adaptativas, utilizando recursos didáticos diferenciados e estratégias colaborativas que promovem a equidade no processo de aprendizagem. Os resultados esperados incluem a ampliação do engajamento dos alunos e a valorização das habilidades individuais e a criação de um ambiente de ensino mais incluso, de forma a garantir que, dentre todas as diversas formas de alunos, todos sintam-se igualmente motivados e valorizados. Fundamentação teórica. A educação inclusiva busca garantir que todos os alunos, respeitando suas particularidades, participem do processo educativo. Esse princípio é respaldado por legislação como a LDB e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que promovem ambientes acessíveis e acolhedores. A escola inclusa é aquela que reconhece que todos os alunos são diferentes, mas que essa diversidade é um recurso valioso para a aprendizagem e não um problema a ser resolvido. Anton, 2003. O ensino de biologia, por sua natureza interdisciplinar e exploratória, oferece um campo fértil para práticas pedagógicas inclusivas. De acordo com Carvalho e Gil Pérez, a biologia pode ser usada como um meio de desenvolver a compreensão da diversidade biológica e social, promovendo o respeito às diferenças individuais. Projetos que utilizam temas como ecossistemas, genética e evolução permitem que alunos com diferentes habilidades e interesses contribuam de maneira significativa, enriquecendo o processo de aprendizagem coletiva. A metodologia. A coleta de dados foi utilizada a partir de uma pesquisa bibliográfica com análise em artigos e livros relacionados à educação inclusiva no ensino de biologia. A principal fonte de dados foi a análise de estudos já realizados sobre o tema, conforme orientações de Vaz, Santos Ferreira e outros pesquisadores que discutem as práticas pedagógicas inclusivas. A pesquisa também inclui o levantamento de estratégias didáticas para os alunos com deficiências visuais, como proposto por Dias e Campos e Pedroso. A análise de dados coletados é realizada de forma comparativa, com o intuito de identificar as principais abordagens metodológicas e didáticas que promovem a inclusão de ensino de biologia, com ênfase nas estratégias para estudantes com deficiências visuais e auditivas. Resultados e discussões. A pesquisa realizada sobre as metodologias de ensino de biologia inclusivas, voltadas para os alunos com deficiências visuais e auditivas, permitiu uma análise abrangente dos desafios e das possibilidades de adaptações no contexto educacional. E a partir da revisão bibliográfica e da análise de práticas pedagógicas observadas, foi possível identificar que, embora existam diversas estratégias e recursos adaptados, a implementação dessas metodologias ainda limitam em muitas instituições devido à falta de formação específica dos professores e à escassez de materiais didáticos acessíveis. Os recursos mostram que, apesar das dificuldades encontradas, a pesquisa demonstrou
que as práticas inclusivas, quando aplicadas de forma efetiva, têm um impacto significativo na aprendizagem dos alunos com deficiências sensoriais. E a superação dos desafios encontrados depende da colaboração dos educadores, instituições e órgãos governamentais para garantir a todos os alunos, independentemente de suas limitações, tenham acesso a conhecimento e possam se desenvolver plenamente. Considerações finais. A realização dessa pesquisa contribui para a minha formação como educador, especialmente no que se refere ao ensino de biologia de forma inclusiva. Ao longo do estudo, pude compreender de maneira mais profunda as estratégias pedagógicas que promovem a inclusão dos alunos com deficiências visuais e auditivas, além de explorar as práticas pedagógicas que facilitam o acesso ao conhecimento para todos os estudantes, independentemente de suas limitações. Essa reflexão ampliou minha percepção sobre a importância da adaptação no ensino e o uso das metodologias inclusivas, fornecendo uma base sólida para a construção de um ensino mais equitativo. As políticas públicas precisam ser mais eficazes na implementação de recursos e na participação dos profissionais da educação. Embora as metodologias inclusivas tenham mostrado resultados positivos, a sua aplicação de forma generalizada esbarra em questões estruturais e financeiras, e o diálogo entre a teoria e a prática deve ser contínuo, e a capacitação docente deve ser vista como um fator central para a transformação do ensino inclusivo. Referências. E aqui está a minha frase escolhida, que a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades, de Paulo Freire. Achei muito interessante esse último trabalho, concluindo a nossa graduação, porque eu pude aprofundar no assunto que desde o início da faculdade eu sempre achei importante, que era a inclusão, porque eu convivi com muitas pessoas que às vezes a gente estando na pele, numa posição diferente, numa visão diferente, a gente consegue entender na dificuldade do aprendizado e a forma como você aprende, como um dia a gente conversou durante a aula, que eu sempre tive dificuldade com algumas formas de ensino e que os professores não abriam mão disso. Eles passavam aquilo, era aquilo, e o aluno tinha que se esforçar o suficiente para aprender daquele jeito. Tinha pessoas, muitos alunos que tinham muita capacidade para muita coisa e tiveram uma infância difícil. Mas eu digo, conversando com pessoas da minha geração. Então, eu gosto muito de tocar nessa tecla, porque apesar de agora, nessa licenciatura de Ciências Biológicas, já existam matérias que toquem muito nesse assunto de inclusão, ainda existem muitas pessoas que passam batido essas matérias, sabe? Não se importam, não se esforçam e não dão muita importância para isso. Que no momento que estiverem em sala de aula, vai ser como se não fosse nada, não tivesse nem aprendido essa matéria. Mas eu quero fazer a diferença nesse ponto, quero bater muito nessa tecla, quero tocar muito nesse assunto, quero fazer a diferença e fazer com que exista muita equidade, né? A igualdade entre todos no aprendizado, para que todos possam ter uma formação, ensino fundamental, ensino médio, e, se possível, eu consiga ser professora em faculdade, assim como você, que eu achei uma grande evolução. Agradeço todo esse tempo, foi muito especial para mim, de todos os professores que eu já tive, você fez a diferença, e tenho professores ainda, mas que a gente percebe nessas comparações que eu tive a oportunidade de ter, de professores que ficam lendo slide sem explicar, sem falar e sem dar uma oportunidade de tirar uma dúvida e conversar. Não tem
um pouco de interesse em conhecer os alunos e eu vi o quanto isso fez diferença. Fez muita diferença mesmo. E fazendo enfermagem, como eu gostaria que você fosse meu professor de enfermagem também. E agradeço todo esse tempo. Tá bem? Um grande abraço. Tchau, tchau.